Olá! Hoje a gente vai fundo numa questão que gera muitas dúvidas, retirada lá do capítulo 9 do livro Eu Te Odeio, Não Me Deixe. Qual é o verdadeiro papel da medicação no tratamento do transtorno de personalidade borderline? Bom, essa é a pergunta de um milhão, né? E a resposta é bem mais complexa e, olha só, até mais esperançosa do que um simples sim ou não. Vamos entender isso juntos. Essa frase do Voltaire é forte, né? E por muito tempo talvez ela tivesse um fundo de verdade. Mas a ciência moderna, principalmente a psiquiatria, está mudando esse cenário de uma forma impressionante. Vamos ver como. Para começar, uma coisa precisa ficar super clara. O tratamento principal para o transtorno de personalidade borderline, o TPB, é a psicoterapia. A medicação não é a protagonista, mas sim uma coadjuvante fundamental. E aqui está o pulo do gato. Os remédios não têm o objetivo de mudar quem a pessoa é, a sua essência. O foco é controlar os sintomas mais difíceis, sabe? Aquela impulsividade que parece incontrolável, as oscilações de humor gigantescas. A ideia é criar um chão mais firme para que a terapia possa realmente fazer efeito. Ok, mas aí pode surgir uma dúvida se é um transtorno de personalidade. Por que usar algo biológico, como um remédio? Bom, a resposta está na ciência, na nossa própria biologia. Pensa só. Pesquisas com gêmeos idênticos, que têm o mesmo DNA, mas foram criados em lugares diferentes, mostram que a genética tem um peso enorme. A chance de herdar traços do TPB pode chegar a quase 70%. Isso é um sinal claríssimo de que existe uma predisposição biológica forte. E essa predisposição biológica aparece onde? Justamente aqui, na química do cérebro. Desequilíbrios nesses sistemas de neurotransmissores, que são tipo os mensageiros químicos do nosso cérebro, estão diretamente ligados a características do TPB, como a impulsividade, a instabilidade emocional e até aqueles sentimentos de dissociação. Agora que a gente entendeu essa base biológica, faz mais sentido olhar para as ferramentas disponíveis. Entender a química do cérebro permite que os médicos escolham a ferramenta certa para o alvo certo. Em geral, a primeira linha de tratamento são os antidepressivos, especialmente os ISRS. Mas calma, o nome pode enganar. Eles não servem só para depressão. Eles atuam direto no sistema da serotonina, que é o maestro do nosso humor e do controle dos impulsos. E o mais fascinante é isso aqui. Eles são usados para diminuir a raiva, aquela sensibilidade dolorosa à rejeição e a impulsividade, mesmo que a pessoa não tenha um diagnóstico clássico de depressão. O alvo é o sintoma e não o rótulo da doença. Quando os antidepressivos não dão conta de toda a instabilidade, entra em cena uma segunda classe de medicamentos, os estabilizadores de humor. O grande papel deles é justamente esse, suavizar as montanhas russas emocionais. Eles ajudam a frear as emoções que parecem disparar sem controle, diminuindo a impulsividade e a irritabilidade que causam tanto sofrimento. E temos também os antipsicóticos. Geralmente eles são usados em doses bem baixinhas para atingir sintomas muito específicos que têm a ver com o jeito que a pessoa percebe a realidade, principalmente em momentos de muito estresse. Então, o papel deles é crucial para lidar com aquela paranoia que pode surgir sob estresse ou com os sintomas dissociativos, sabe? Aquela sensação assustadora de que o mundo não é real ou de que as pessoas estão tramando algo. Olha só essa tabela, ela é adaptada do livro e resume bem a lógica do tratamento. Vamos pegar um exemplo para entender. Para a instabilidade de humor, a primeira tentativa é um ISRS. Não funcionou 100%, a segunda linha pode ser adicionar um antipsicótico. A mesma lógica vale para o descontrole de impulsos, é uma abordagem bem estruturada em etapas e totalmente personalizada para os sintomas de cada um. Toda essa abordagem, focada nos sintomas e na biologia, e não num rótulo fechado, aponta para o futuro do tratamento, a chamada psiquiatria de precisão. Esse termo off-label pode assustar um pouco, mas é uma prática médica super comum e segura. O que acontece é que os médicos não estão tratando o rótulo TPB, eles estão tratando os processos biológicos por trás dos sintomas, como a disfunção da serotonina, usando remédios que já se mostraram eficazes para isso. E essa comparação é perfeita para a gente entender a mudança. Antes, se tratava o diagnóstico geral, como pneumonia. Hoje, se trata a causa específica, a bactéria Staphylococcus aureus, por exemplo. Na psiquiatria, o caminho é o mesmo, tratar a biologia única de cada pessoa. E nesse futuro, o conceito de off-label nem vai fazer mais sentido. Isso nos traz de volta a mensagem central. A medicação cria uma fundação estável, ela calma o terreno. E é sobre esse terreno firme que o trabalho essencial da psicoterapia pode de fato reconstruir a casa.
Eles não são concorrentes, são parceiros. A medicação acalma a tempestade para que a pessoa possa finalmente aprender a navegar.